eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, e neste vídeo eu vou falar sobre a demência digital, tema que está chamando a atenção nos últimos anos, pois está relacionado ao uso excessivo de tecnologias. O que é a demência digital? Você já ouviu a frase, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? Pois bem, esta frase tem tudo a ver com a demência digital. A tecnologia digital faz parte do dia a dia de todos nós, seja de forma direta ou indireta. Sua presença facilita bastante diversas atividades e ajuda a melhorar nosso desempenho em vários aspectos, mas também traz seus próprios riscos, especialmente para a saúde. Já são bem conhecidos os problemas posturais e também visuais que podem ocorrer pelo uso excessivo de tecnologias, principalmente nas pessoas mais jovens. No entanto, o impacto do uso excessivo de tecnologias sobre a cognição vem ganhando importância nos últimos anos, por afetar o comportamento e o relacionamento entre as pessoas. Um dos principais exemplos disso é a chamada demência digital, uma condição cada vez mais comum na população. Assim como acontece com qualquer coisa, não significa que a tecnologia deva ser abandonada. Afinal, são recursos indispensáveis para a vida moderna. A questão aqui é evitar o excesso, pois ele pode prejudicar diretamente o seu cérebro e, consequentemente, comprometer a sua saúde mental. O que é demência? Então, antes de falarmos especificamente da demência digital, é preciso explicar o termo demência. Esse termo, demência, descreve a perda ou redução das habilidades cognitivas, ou seja, de habilidades que foram adquiridas ao longo da vida, como a memória, atenção, julgamento, afetividade, cálculo, abstração e outros. Existem várias causas de demência, como a doença de Alzheimer, a demência frontotemporal, a doença de Pick e a demência vascular, dentre outras. Para saber mais sobre demência, assista os vídeos sobre este tema que já estão aqui no canal. Sendo assim, a demência digital é a deterioração cognitiva causada pelo uso excessivo de tecnologias, principalmente computadores, smartphones, tablets e videogames. Embora esteja associada à modernidade e ter ganhado maiores proporções nos últimos anos, essa é uma condição já diagnosticada desde o final da década de 90. O termo passou a ser mais usado no cotidiano após a publicação do livro Demência Digital, do neurocientista alemão Manfred Spitzer. Já é bem comprovado que a exposição excessiva a essas tecnologias pode ser prejudicial para a cognição, sendo algo que vem sendo notado desde a televisão. Porém, o maior uso da tecnologia em todos os aspectos da vida, desde o trabalho até a interação social, a preocupação com seus impactos também aumentou. O relatório digital 2023 Brasil, publicado pela We Are Social and Matchwater, nos dá uma dimensão melhor do tamanho do mundo digital hoje. Segundo essa pesquisa, 84,3% dos brasileiros têm acesso à internet em 2023. Como comparação, a média mundial é de 64,4%. Para complementar essa taxa elevada de cidadãos conectados, o Brasil é o terceiro país no ranking mundial de atividade em redes sociais, segundo o estudo da Comscore. Ou seja, boa parte da população brasileira também passa várias horas por dia conectada, sendo este tempo de conexão um fator importante no desenvolvimento da dependência e da demência digital. O que causa a demência digital? O principal fator causal para desenvolver a demência digital é o uso excessivo de smartphones, computadores e jogos eletrônicos. Este uso excessivo pode ter um impacto severo no desenvolvimento cognitivo, especialmente em jovens e crianças. Contudo, isso não significa que adultos e idosos estejam imunes a este problema com relação ao seu comportamento. A grande questão que faz com que o uso excessivo de tecnologias seja prejudicial é que ele provoca o excesso de ativação dos centros de prazer e recompensa do nosso cérebro,
determinando prazer imediato e constante e evitando que ocorra dor e frustração. No entanto, ninguém consegue ser feliz o tempo todo. Ninguém consegue ter prazer o tempo todo. O mundo real não funciona assim. A dor e a frustração fazem parte do nosso cotidiano e saber lidar com elas produz crescimento e amadurecimento e também determina que nos tornemos pessoas melhores e capazes de vencer os obstáculos. A frase "ostra feliz não faz pérola" tem tudo a ver e mostra a importância que a dor e a frustração têm em nossas vidas para que possamos superar os obstáculos e realizar feitos grandiosos. Quais são os sinais e sintomas da demência digital? Veja aqui alguns dos principais sinais da demência digital. Primeiro, pensamento acelerado. A quantidade de informação presente no mundo online é muito maior do que qualquer pessoa consegue acompanhar e absorver ao longo de toda uma vida. Dado este contexto, cria-se um volume cada vez maior de conteúdo em alta velocidade, com grande pressão para que o usuário acompanhe esse ritmo. A consequência mais comum dessa exposição constante é a síndrome do pensamento acelerado. Esta síndrome é a dificuldade pessoal em relaxar, acalmar e organizar a mente e de uma busca incessante por informações e novos estímulos. É como se o cérebro estivesse o tempo todo sendo inundado por pensamentos acelerados, o que dificulta a concentração e desgasta a saúde física e mental. A síndrome do pensamento acelerado se manifesta por meio dos seguintes sintomas: preocupação excessiva, instabilidade emocional, inquietação, intolerância à frustração, déficit de concentração, fadiga excessiva, cansaço ao acordar, dores físicas como dores de cabeça ou musculares, sofrimento por antecipação, esquecimento, prejuízos da memória. O indivíduo passa a ter dificuldade para organizar seu raciocínio e mantê-lo coeso, algo que também pode gerar tensão, perda de concentração e ansiedade se for muito prolongado. Segundo, redução da capacidade analítica e pensamento crítico. Conseguir identificar padrões, processar informação, analisar e questionar antes de agir é uma das principais capacidades evolutivas do cérebro humano. No entanto, ela não é inata, mas sim desenvolvida ao longo dos anos, especialmente quando o cérebro está em formação. O ritmo constante de informação encontrado no mundo online tende a produzir o efeito oposto. Nesse sentido, o cérebro é treinado para realizar ações repetitivas e aceitar informações sem questioná-las, bem como reagir a elas sem a devida análise, sendo algo que pode interferir diretamente no raciocínio e pensamento crítico. Terceiro, redução das habilidades sociais e empatia. Outro fator preocupante na demência digital é seu efeito sobre habilidades sociais. A forma como uma pessoa interage com a tecnologia é bem diferente da maneira que se deve agir com o ser humano. Mesmo quando se fala com outra pessoa, o distanciamento criado pelas telas pode tornar uma pessoa menos perceptiva a certos sinais sociais ou mesmo seu estado emocional. E essa perda de empatia prejudica a formação de novos laços sociais. Quarto, a nomofobia. A nomofobia é o medo de ficar sem a tecnologia ou de ser impedido de usá-la, seja por falta de bateria ou de conexão. Algo fácil de compreender hoje, visto que cada vez mais os equipamentos são exigidos para todas as atividades do dia a dia. Em casos extremos, uma pessoa tende a ter ansiedade severa ou mesmo sinais de abstinência quando está distante do celular ou tem a possibilidade de não poder usá-lo. Como combater e prevenir a demência digital? Se você se identificou com algum dos processos citados acima, é fundamental encontrar formas de evitar a demência digital, ou, no mínimo, minimizar seus efeitos ao longo do tempo. Veja aqui algumas dicas que você pode adotar a partir de hoje. Remover a tecnologia digital do dia a dia não é uma possibilidade no mundo atual. Porém, você pode ainda restringir seu uso, evitando que ela tome 100% do seu tempo. Isto é especialmente importante para crianças e jovens,
cujo cérebro está em desenvolvimento. Por esta razão, uma orientação importante é o controle dos pais. No entanto, mais importante do que o controle é o exemplo dentro de casa, já que as crianças não costumam seguir o que os adultos falam, mas sim o que os adultos fazem. Outra orientação que faz muito sentido é estabelecer horários para o uso da tecnologia, como deixar o celular no modo silencioso, por exemplo, e checá-lo a intervalos regulares, digamos a cada 2 horas, para ver se há algo a ser resolvido. Nos intervalos entre as checagens, deve-se realizar outras atividades que preferencialmente não envolvam tecnologias. Priorizar as atividades sem o uso de telas. Boa parte do entretenimento moderno está no mundo digital. Por esse motivo, é ainda mais importante realizar atividades longe da tela, como esportes, leitura de livros, artesanato, conversar presencialmente com amigos e outras atitudes. Tudo isso ajuda a manter o seu cérebro ativo de outras formas. Buscar mais estímulos cognitivos. Nosso cérebro é naturalmente preguiçoso. Ele sempre busca economizar energia. Uma das principais causas da demência digital é que essa tecnologia não engaja certas partes do cérebro. Muito pelo contrário, ela facilita em muito a realização de certas tarefas que geram prazer e recompensa imediatos. Assim como um músculo, nosso cérebro precisa ser exercitado para manter seu potencial. Atividades como quebra-cabeças, discussões, práticas de esportes e atividades físicas, bem como leitura de livros e estudos, envolve um esforço cognitivo ativo, reduzindo o risco dessa condição. Manter uma rotina de sono regular. O sono é um componente indispensável no desenvolvimento e manutenção do cérebro. Dito isto, todos sabem como computadores e celulares podem levar a várias noites de sono perdido. Seja qual for o seu nível de exposição às telas, tome cuidado para não interferir na quantidade do seu sono e no seu descanso. Meditação é uma variedade de práticas que focam na integração do corpo com a mente e que são utilizados para proporcionar sensações de calma e bem-estar. Existem diversos tipos de meditação, como a meditação guiada, a meditação com mantras e o mindfulness, que podem inclusive ser feitos em conjunto. A escolha do tipo dependerá da prática e do objetivo a ser alcançado. Para fazer a meditação, siga os passos abaixo. Reserve um tempo. Pode ser difícil separar um espaço no dia em meio a tanta rotina, mas os maiores benefícios da meditação vêm de sessões regulares. E não é preciso muito, 20 minutos já é o suficiente. Algumas pessoas preferem meditar pela manhã para começar o dia, já outras optam por meditar pela noite para reduzir a tensão antes de dormir. Encontre um lugar confortável para meditar. Não é preciso nenhum equipamento especializado, apenas um ambiente aconchegante e que você se sinta bem. Geralmente as pessoas optam por sentar no chão com as pernas cruzadas, mas a meditação também pode ser feita em uma cadeira, na cama, onde você se sentir melhor. O importante é estar sentado e com a coluna ereta. Atenção plena. A meditação é sobre limpar a mente e se concentrar no momento presente. Uma maneira é estar consciente de todos os seus sentidos. Feche os olhos e reflita sobre cada um. O paladar, o tato, o olfato, a audição. Sinta o chão debaixo de você, os sons que chegam ao seu ouvido. Comece a meditar. Quando estiver confortável e concentrado, pode dar início à meditação. Uma dica para quem está começando é fechar os olhos e simplesmente inspirar enquanto pensa mentalmente no comando inspire. Depois, fazer o mesmo para expirar e repetir essa sequência o tempo todo. Durante os 20 minutos, o objetivo é focar na inspiração, nos sentidos e limpar a mente para não pensar em mais nada. Foque a mente. É comum, especialmente no início, que a mente divague por outros lugares. Contas a pagar, tarefas pendentes, compromissos do dia.
O desafio é perceber essa distração e conscientemente levar a mente de volta para a atenção plena naquele momento, na respiração e nos sentidos. Acostume-se aos poucos. A meditação parece simples, mas estar em silêncio consigo mesmo e manter os pensamentos longe é desafiador. Por isso, é uma prática que requer prática para que seja dominada. Quando o tempo separado para a meditação chegar ao fim, é importante não encerrar abruptamente. Aos poucos, vá parando de repetir os comandos de respiração, mas permaneça na mesma postura e com os olhos fechados. Depois, abra-os, mas espere um pouco antes de levantar. A meditação precisa ter uma transição tranquila para o restante do dia. Os benefícios da meditação vão desde a redução do estresse até uma melhora do sono. Alguns deles são: acalma a mente, melhora a memória, a atenção e o foco, aumenta a produtividade, reduz o estresse e a ansiedade, aumenta o contentamento, gerencia as emoções negativas e a dor física, aumenta a energia e a autoestima e melhora os padrões de sono. Crie níveis mais profundos de relaxamento, como por exemplo a yoga. Yoga é uma filosofia de vida, uma técnica milenar que harmoniza o corpo com a mente, por meio de técnicas de postura, técnicas de respiração e meditação. Ela proporciona diversos benefícios, tanto para o corpo como para a mente. Entre os principais benefícios que podemos citar aos praticantes de yoga, destacamos: no curto prazo, melhora da função cerebral, diminuição dos níveis de estresse, aumento da flexibilidade. Após alguns meses de prática, pode ocorrer redução da pressão arterial e de níveis de açúcar no sangue em pessoas que sofrem com diabetes, aumento da capacidade pulmonar e das funções sexuais, redução de dores crônicas no pescoço e nas costas, diminuição da ansiedade, melhora do equilíbrio. Para concluir este vídeo, a demência digital é um problema real que merece a devida atenção. Conhecer suas causas e consequências ajudará você a tomar os cuidados necessários no dia a dia para manter sua mente saudável e evitar seu desgaste prematuramente. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, repasse este vídeo para seus amigos e familiares e, principalmente, compartilhe comigo suas dúvidas e experiências em lidar com a demência digital. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.